Olá, malta! Hoje quero partilhar com vocês os meus livros favoritos de sempre. Estes livros que, quando alguém te pergunta quais são os teus livros favoritos, tu diretamente sabes que são esses. Foram os teus favoritos desde que tinhas, não sei, 15, 16, 20 anos e todavia são os teus favoritos o dia de hoje. O primeiro que tenho que mencionar é, naturalmente, um dos livros que cambiou a minha vida, que é The Amulet of Samarkand, do Jonathan Stroud. O Amuleto de Samarcanda é uma história do menino, penso que tem 12, 14 anos no primeiro livro, que é aprendiz de mago. Então, ele está a aprender magia por custo do destino e da sua situação pessoal, ele tem que, decide invocar um demónio, mas não um demónio, é um djinn, que é penso na criatura do folclore arábico. Toda a situação depois desta invocação torna-se muito pior do que era inicialmente. É um livro incrível, o total é uma trilogia que depois tem um outro livro que é uma prequela. Então, o total são 4 livros, são todos, eu penso, maravilhosos. Eu gosto muito desta história porque, além dos personagens principais ser pequenos meninos dos 14, 15 anos, eles já estão inseridos dentro de um sistema social, cultural e político que eles, de alguma maneira, não têm agência porque são pequenos, mas eles conseguem atravessar essas dificuldades e ter agência na sua vida. Uma das personagens torna-se terrorista, mas isto é mais uma forma distinta de conseguir agência, sim. É o personagem principal, mas é verdadeiramente incrível a história, se pensas que está inserida dentro do marco político, porque no mundo do Amuleto de Samarcanda todos os políticos são feiticeiros e elas não podem ter as suas próprias famílias, têm que adotar nanos que não têm família e têm que cultivar esses nanos como futuros feiticeiros e políticos. Então, todo o poder político está concentrado nesse mundo de magia, que está fechado à gente normal. É uma coisa totalmente muito bem desarrollada, como é construída toda a percepção do mundo e toda essa divisão do poder, da gente que tem o poder está sempre arriba. E dentro dessa esfera política do poder e de magia também se percebe como tem as diferentes hierarquias, como para chegar aos escalões mais altos não é uma meritocracia, que o menino naturalmente no início pensa que ele vai ser muito bom, mas se vai esforçar muito vai conseguir chegar arriba, na cima de tudo, mas quando a história vai avançando, vês que efetivamente as boas pessoas, as pessoas que fazem bem as coisas ou têm muito talento, não são necessariamente as que ficam tendo poderes decisivos do mundo. Eu gosto muito desta história também. O encanto principal do livro é que Eugene é Bartimeu, porque ele é uma personagem muito sarcástica. O livro está escrito de tal maneira que tens as notas a pé de página com os comentários do Bartimeu. Então é muito, muito divertido e também os capítulos cambiam de ponto de vista com a personagem, então podes ver que o personagem diz ou fez esta coisa segundo eles dizem, mas depois vês como percebeu outro personagem. Então é muito, muito interessante. É para gente jovem, definitivamente, mas eu todavia desfruto dele agora que sou adulta, porque também tem temas políticos, de terrorismo, da distribuição do poder, que sempre são atuais. Eu sempre gostei muito deste livro, é um dos meus livros favoritos. O segundo livro favorito que tenho são As Meditações de Marco Aurélio. Eu descobri este livro, penso, quando ia entrar na universidade com 18 anos. Desde a primeira vez que eu li o livro,
foi para mim uma coisa que mudou a minha vida, porque tem uma visão panteísta, naturalista do mundo, também estoica, porque basicamente as meditações de Marco Aurélio são um resumo da doutrina estoica até esse momento. Eu sempre gostei muito da filosofia helenística. Além disso, o livro de Marco Aurélio está organizado por, não sei como se diz, tem capítulos, mas cada ponto é como parágrafos ou uma página que divide as ideias. Não é uma narrativa constante e fluida, é mais um diário onde ele ia anotando coisas que ia pensando. Então é muito fácil de ler, se pode ler um bocadinho todos os dias, se pode revisar muitas vezes facilmente. Eu gosto muitíssimo da percepção que tem do mundo. Mas a verdade é que com o tempo eu percebi que a percepção que ele tinha do mundo era um pouco pessimista. Muitos dos seus filhos morreram muito jovens, em geral, mas ao final era um imperador, era uma pessoa que não podia dedicar-se ao que ele queria, que era a filosofia, porque tinha que estar a fazer coisas de política, ou a gente morria muito facilmente na época. Então, podes ver também como são os seus escritos pessoais, que ter uma visão assim mais pessimista, que intenta utilizar a filosofia para mais ficar um pouquinho melhor na vida, não? Então, as Meditações de Marco Aurélio são um livro que eu penso que todo mundo pode ler, é muito recomendável, é fácil de ler, sempre tem alguma coisinha que podes utilizar para a tua vida. Então, penso também é um livro muito bom, recomendável e que eu gostei muitíssimo. Depois, o terceiro livro que eu quero partilhar é o Aleph. Não o de Paulo Coelho, não. É o Aleph do Luís Borges. O Aleph é um livro muito pequenininho. É uma coleção de histórias pequenas sobre o Aleph, que é como... Mas não sei como explicar muito bem, mas as histórias são que quando uno encontra o Aleph, este contém como toda a essência, conhecimento do mundo, ficas sempre a pensar no Aleph até que morres. O único que podes fazer depois de descobrir o Aleph é tentar encontrar de novo. Não sei muito bem como descrever, é este tipo de livros que mostra como uma necessidade de conhecimento, um nível de reflexão da existência. Eu pessoalmente digo que são um pouco metafísicos. Então, para mim é um livro muito interessante, muito pequeno. É verdade que as pequenas narrações que vêm podem ser quizás um pouco difíceis de ler, enquanto que são um pouco metafísicas, nesse sentido. Mas penso é um livro muito bom, que dá pé a reflexionar sobre muitas coisas. É uma coisa que eu recomendaria de ler e também desfrutei muito. E tem esta história em particular que de uma pessoa que vê um tigre e dentro dos tigres, de todos os tigres, penso é uma parte muito, como se diz, muito emotiva da história que deixou-me muito marcada. Então, se vocês leram o livro, lembrem-se desta parte do tigre, por favor, escrevam nos comentários ou se quereis ler, porque o livro pequeno é muito interessante. O Luís Borges é também um autor muito reconhecido, então penso uma boa leitura. Depois, o outro livro que foi muito importante para mim foi um livro escrito em língua galega, chama-se Os Dois de Sempre. Os Dois de Sempre é uma história de dois meninos que vivem uma zona rural. Tem não me lembro exatamente o que tinha, mas tinha como alguma debilidade do corpo, mas era muito inteligente, e outro era gordo, tinha um corpo assim como forte, mas era muito tonto. Ele não era nada inteligente. O livro mostra como as suas vidas começam como no mesmo nível, porque os dois são meninos no mesmo sítio, na mesma escola, e depois vão divergindo conforme as suas personalidades. Este é o livro que eu deveria ler de novo, porque era uma das leituras que tínhamos que fazer na escola. Eu gostei muitíssimo. A dia de hoje, todavia, me lembro muito da história e de como, do impacto que teve em mim.
Então, não me lembro mais detalhes que eu possa dizer, mas definitivamente é um livro que eu posso recomendar porque é interessante, é também um bom livro de literatura galega, se alguém está interessado nisso. Depois, o seguinte livro que quero falar também era uma leitura da escola, mas esta é de literatura espanhola, é do Pío Baroja, é El Árbol de la Ciencia, o Árbol da Ciência. Este livro é a história de um jovem que estuda medicina, mas é um pouco trágica a sua história final, mas é a sua vida como médico na época, que penso era 1800 algo, vou mirar. A novela é o final do século XIX, 1890 aproximadamente. O ambiente é muito boa, é muito bem feita, também emocionalmente deixa um impacto dentro de nós mesmos, especialmente uma coisinha que sucede mais adiante, com o seu final, mais pelo final do livro, mas não vou dizer em caso vocês queiram ler, mas sim, é um livro que verdadeiramente recomendo, é um clássico também de literatura espanhola. Não é muito grande, o segundo capítulo é bastante filosófico, ou era o terceiro, mas é um capítulo que é uma discussão filosófica, mas só é uma parte que é assim um pouquinho mais difícil, o resto do livro é uma novela normal. Depois há dois livros mais que eu quero compartilhar com vocês, mas às vezes vêm vendidos juntos e tudo. São The Call of the Wild e o White Fang, de Jack London. O The Call of the Wild, a chamada do selvagem, é sobre um cão que vive uma vida urbana bonita e torna-se mais selvagem. E White Fang, em Portugal, é colmilhos brancos, que é o cão que é mais selvagem e fica mais domesticado. São histórias tão interessantes e gosto muitíssimo que estão escritas desde o ponto de vista do cão, especialmente, não me lembro tanto do White Fang, mas a chamada do selvagem sim está escrita desde o ponto de vista do cão, é maravilhoso, eu gosto muitíssimo, fiquei com mais ganas de ler mais coisas de Jack London depois de ler estes dois livros. Todavia não fiz, mas quero fazer. Vou meter na minha lista de livros para ler, mas coisinhas do Jack London, mas são dois livros verdadeiramente maravilhosos. Penso também são muito bons para dar a alguém de regalo, pelo Natal, pelo aniversário. São clássicos, são fáceis de ler, um pouco emotivos, mas tampouco terrivelmente não vais ficar depois deprimido como depois de ler o Samu Tassai, é verdade. Sim, estes são os dois últimos livros dos que eu queria falar. Espero que vocês gostaram do vídeo, muito obrigada por ver, até o seguinte vídeo.